Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Barbosa e hoje eu vou falar para vocês sobre Game Thinking. O Game Thinking, em uma tradução livre aí, seria pensamento de jogo. A ideia é ensinar como que a ideia nessa palestra, né, é ensinar como que a gente consegue aplicar algumas mecânicas e alguns aspectos dos jogos em experiências de aprendizagem para torná-las mais engajadoras. O Game Thinking, ele não é usado só na educação ou só no entretenimento. Por exemplo, publicidade e propaganda, as pessoas, os profissionais dessa área costumam usar para fazer com que as pessoas se relacionem de uma forma diferente com as marcas. Aqui no nosso caso, vamos falar especificamente de experiências de aprendizagem e como que a gente pode torná-las melhores a partir da utilização de mecânicas e outros elementos do design de jogos. Nesse contexto, a gente vai falar de 4 principais disciplinas, assim, ou matérias, ou aspectos, como queiram chamar. A gente vai falar sobre os jogos e gamificação, que muitas vezes as pessoas confundem, mas são contextos diferentes, são conceitos diferentes, na verdade, e sobre psicologia e tecnologia. A tecnologia que vem muito forte com a utilização principalmente dos jogos digitais, realidade aumentada, realidade virtual, nesse contexto de ensino e aprendizagem, e a psicologia e os conhecimentos que a gente tem que ter para produzir essas experiências, sendo de fato fazendo uma boa relação com as teorias de aprendizagem, com as teorias de motivação. Tudo isso tem a ver, e quanto mais você se apropria de alguns conceitos, melhor a experiência de aprendizagem será. Eu sou psicóloga, trabalho com treinamentos corporativos e desenvolvo jogos com foco em competências técnicas e comportamentais. E durante a minha trajetória, a minha carreira, eu utilizo principalmente essas 4 disciplinas, esses 4 aspectos, para produzir boas experiências, e com isso eu tenho tido resultados muito interessantes, e eu vou compartilhar com vocês como que eu procuro pensar os projetos, como que quando chega uma demanda, como que eu geralmente organizo o meu projeto e como a partir disso eu crio uma experiência de aprendizagem que vai agregar valor para a organização e para o aluno. Aqui a gente não vai falar somente de educação corporativa. Todo esse conceito pode ser usado, por exemplo, para educação básica, para outros contextos de escola, e não só empresas, assim, eu quero dizer. Então, aqui, talvez a minha experiência seja muito focada em empresas, mas acreditem que vocês conseguem fazer esse exercício em outros contextos também. Principalmente aqui eu vou falar de educação de adultos. E aí, nesse contexto, a gente tem muito importante o aspecto da transformação digital que a gente vive no mundo atual. Bom, a transformação digital veio para ficar com o WhatsApp, com o Waze, com vários outros aplicativos que têm transformado a nossa vida. E com isso, nós temos nos nossos treinamentos, nos nossos programas de aprendizagem, nas nossas aulas, um grande dificultador que às vezes compete conosco, que são as redes sociais, que são os jogos, tudo está na palma da mão, né, no smartphone. Então, muitas vezes o aluno, ele fica distraído nesse outro mundo, né, que é o mundo digital, e ele não tem foco no que a gente quer, que é ali no processo de ensino e aprendizagem. Um conceito que a gente tem que se atentar quando está falando dessas experiências de aprendizagem novas é a diferença, na verdade, entre gamificação e games. A gamificação é quando você utiliza mecanismos ou elementos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas ou despertar engajamento que seja, em um contexto fora dos jogos. Então, por exemplo, a companhia aérea, quando ela te dá milhas para que você possa trocar por mais viagens, então quanto mais você viaja, mais milhas você ganha, e outras viagens você tem a oportunidade de fazer. Isso é uma forma da companhia aérea de gamificar a experiência do usuário e torná-lo mais engajado e mais fiel, por exemplo, a uma determinada companhia aérea. Eu vou viajar pela companhia aérea X, porque lá eu ganho milhas e o meu programa sempre está lá.
Então isso é muito importante, porque qual é a diferença entre gamificação e os games? O design de games, ele realmente vai ter uma experiência, ele vai ter ali um tabuleiro ou um jogo digital, ele é de fato um jogo que vai ser utilizado com o objetivo de aprendizagem. Já a gamificação é quando você não tem em um jogo no contexto. Então, por exemplo, quando nós fazemos rankings de aprendizagem, quando nós damos medalhas para os primeiros colocados, ou quando nós damos os primeiros colocados em um teste, por exemplo, de aprendizagem, ou quando nós damos insígnias de melhor aluno, ou de o que primeiro terminou a tarefa. Tudo isso é uma gamificação. Você não precisa ter jogos eletrônicos ou analógicos nos seus programas de treinamento ou na sua sala de aula para aplicar gamificação. A gamificação, ela tem mais a ver com os elementos que você vai ter ali na sala de aula, como o melhor aluno ou aquela pessoa que aprendeu mais, alguma forma de reconhecer aquele que é mais engajado com o aprendizado, do que necessariamente você ter um jogo. Então, por isso que a gente separa o conceito, a gente fala aprendizagem baseadas em games e gamificação, porque a gamificação vai ser quando você não tem um jogo no contexto. Já os games são quando você de fato tem um produto que é um jogo e que tem características de jogos, que eu vou falar mais à frente, o que faz um jogo ser um jogo, e você utiliza isso como um potencializador do seu programa de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa em jogos, na verdade, nós temos muitas vezes a tendência a imaginar crianças e adolescentes. É mais intuitivo falar de criação de jogos para aprendizado na educação básica, para ensino médio. Muitas vezes, quando a gente fala do contexto empresarial ou educação de adultos, isso se torna ainda algo que é visto com espanto. Mas, na verdade, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que jogam tem mais de 18 anos, a metade, quase a metade, são mulheres, e a idade média dos jogadores é 35 anos. Então, na verdade, existem até pesquisas no contexto corporativo que dizem que a maioria dos empresários ou dos grandes executivos, né, 70% deles, na verdade, fazem pelo menos uma parada diária para jogar. Então, são pessoas que já utilizam jogos. Então, às vezes, ter um treinamento ou ter um curso com o jogo não é algo que é diferente. É algo que é diferente porque não é tão preconizado ainda, mas a intimidade com o jogo, a maioria das pessoas já tem. E, na verdade, dentro dos jogos, principalmente no contexto dos games analógicos, nós temos uma grande tendência que veio da Europa para a utilização, que é a utilização de jogos de tabuleiro modernos. Os jogos de tabuleiro, eles já são utilizados há bastante tempo e a gente conhece os jogos clássicos normalmente, que são aí o Monopoly, Dama, xadrez. Todos esses jogos são jogos mais clássicos. Os jogos de tabuleiro modernos, eles se caracterizam por terem mecânicas diferenciadas que permitem, por exemplo, que o jogador seja competitivo até o final do jogo. São jogos menos baseados em sorte, mais em estratégia. E essa é uma tendência para a utilização, principalmente nas práticas de educação, justamente por isso, porque quando você tem menos sorte e mais estratégia envolvida, você faz com que o seu aluno tenha mais foco ali e ele de fato consiga aprender mais. E nós chegamos a uma outra pergunta a partir disso, que é por que os games engajam? Os games engajam porque eles são geradores de esforço contínuo e estado de fluxo. Aí você vai me perguntar, Ana, o que é esse estado de fluxo? Estado de fluxo é quando a gente está tão envolvido com uma atividade que nada mais parece importar. Sabe quando você está conversando com um amigo muito querido, ou quando muitas vezes no trabalho, mas o principal exemplo de geração de estado de fluxo é quando a gente está jogando. Quando a gente está jogando,
outras coisas do ambiente perdem a importância e o nosso foco fica ali naquela mecânica de, sabe, aquela coisa de que você já quis muito, você quer muito passar daquela fase, você precisa passar daquela fase e você só levanta do sofá depois que você passa aquela fase. Então, isso é o estado de fluxo e a geração de esforço contínuo. E a experiência do fluxo, principalmente, ela é uma experiência autotélica, ou seja, você não realiza com a expectativa de algum benefício futuro, mas porque realizar já é uma recompensa, já é prazeroso jogar por si só. E o fluxo, ele é um estado de engajamento que ele é criado através do equilíbrio entre o desafio e a capacidade. Um jogo que seja muito difícil logo no início, ele pode te desengajar. Mas também um jogo que é muito fácil, você também perde o interesse porque não tem desafio nenhum ali. Então, imaginem que a utilização dos jogos vai se tornar muito importante, muito interessante, porque imagine que o seu aluno queira ficar praticando o conteúdo, porque aquilo já é uma recompensa, está sendo algo motivador por si só pela atividade, fazer aquela interação com o conteúdo. E ele não está sendo mais obrigado a ler um capítulo. É muito mais fácil você ficar tentando passar de fase do que ler um capítulo 3 vezes. É muito mais intuitivo até, se você for pensar. Você consegue jogar a mesma fase algumas vezes para tentar passar dela. É muito mais motivador do que se você não entendeu determinada parte do conteúdo, ler o mesmo capítulo 3 vezes, ou 4, enfim. Então, o estado de fluxo é essa atividade que ela é recompensadora e que ela tende a deixar o aluno num hiperfoco, vamos dizer assim. E nesse sentido, a gente entra no processo de aprendizagem. Como a gente entende o processo de aprendizagem? De uma forma rápida, o aprendizado ele tem que ser visto como um processo e não como um produto. Você não entrega um curso ao aluno e ele vai aprender assim de uma forma simples. Ele é um processo de interação com o conteúdo, de resolução de problemas aplicando aquele conteúdo e aí sim um domínio dele. Então o jogo ele vai ser importante nesse processo, porque muitas vezes você tem o conteúdo, numa mecânica de jogo você pode aplicar para encontrar problemas reais que você vai precisar resolver com base nesse conteúdo e aí sim você sai do jogo já tendo vivenciado algumas coisas que podem ser muito importantes no contexto de vida real e de aplicação desse conteúdo. Bom, aí você vai me perguntar, Ana, como tudo isso é possível? Bom, isso tudo é possível através do trabalho do game designer. Você produz boas experiências quando você tem alguns conhecimentos de jogos, mecânicas, elementos de games que possam te ajudar na construção de um programa que seja realmente imersivo, realmente engajador e realmente uma experiência diferente para esses seus alunos. Então, o game designer, ele é a pessoa que cria as mecânicas de jogos. E aí, o que faz um jogo ser um jogo? Ter regras, ter objetivos e uma meta final, ser finito, ter um sistema de feedback, então você tem que saber se você está errando ou se você está acertando, como é que está o seu desempenho. A participação voluntária, ninguém nunca ouviu a mãe falar, menino, vai lá jogar. Então, a participação no jogo, ela é uma participação voluntária, então isso também tem que ser trabalhado nos nossos programas de treinamento ou nas nossas aulas. Não, a gente não pode fazer com que as pessoas se exponham, mas incentivá-las a participarem dessa atividade. E a incerteza, a gente não entra nos jogos sabendo que vai ganhar. E um resultado mensurável. Então, a gente tem que ter essas características para fazer um jogo ser um jogo. Então, quando você vai pensar em uma experiência de aprendizagem, nós precisamos ter todos esses elementos para poder dizer de fato que você tem um jogo de aprendizagem ali na sua aula ou no seu treinamento. E esses jogos geralmente são feitos por equipes multidisciplinares. Muito dificilmente você consegue produzir um jogo inteiro sozinho, sem a ajuda de outras pessoas. Então, só de equipe técnica, sim, você vai precisar de artista, designer gráfico, animador, programador, músico ou dublador, quando tem essa necessidade, escritor e alguém para gerenciar esse projeto, né?
uma equipe pedagógica, com conteudistas, psicólogos, pedagogos, professores, designers instrucionais. Então, quando você tem um jogo que ele é de entretenimento, você já tem uma equipe muito grande envolvida. Se esse jogo ainda tiver características de aprendizagem, você vai utilizar esse jogo em um processo educativo, essa equipe aumenta ainda mais, porque você precisa de pessoas que tenham conhecimento de áreas específicas e diferentes para fazer essa experiência de aprendizagem de fato interessante. A gente tem alguns jogos que são feitos por equipes menores, mas essas equipes geralmente são bem focadas e bem gerenciadas para que a gente não perca qualidade e também não demore muito tempo na produção daquela experiência, não é mesmo? Para assistir depois, eu indico esses dois vídeos, esses dois TED Talks da Jenny McGonigal. Ela é uma designer de jogos americana que já fez algumas experiências muito interessantes e ela, inclusive, chega a gamificar a própria vida. Então, é algo muito legal que vocês podem ver depois, se interessarem por essa área, e de alguém que realmente consegue aplicar esses elementos de games e gamificação em prol da construção do conhecimento, em prol de um mundo melhor. Bom, e agora a gente chega à parte mais importante dessa palestra, que é como que a gente produz uma experiência de aprendizagem. Acho que até aqui talvez a gente já tenha conseguido um dos objetivos, que era fazer com que vocês entendam o porquê que uma experiência de aprendizagem com jogos ela vai ser tão diferente de uma experiência de aprendizagem tradicional. Agora a grande questão é, como a gente cria isso? E aí, a gente tem 4 elementos principais para analisar. Um, que é o projeto de game design, o seu GDD. Como que o GDD, ele vai ser o lugar que você vai escrever, como que vai ser o seu jogo, qual é o objetivo, quais são as mecânicas, quais são as fases. E isso é muito importante para que você consiga, de fato, ter um único local onde está tudo escrito e gerenciar o projeto de uma forma mais eficaz. Porque imagina que cada pessoa tem uma ideia do que vai ser aquele jogo, no final você não vai ter o produto que você queria, você vai ter um produto um pouco remendado, vamos dizer assim. Então o GDD, ele vai ser o seu documento. Ele é o documento do que você quer com aquele jogo e como que ele vai ser. Tem que pensar muito na experiência do usuário, então você não pode fazer jogos que sejam às vezes muito difíceis, considerando o seu público, mas também nem muito fáceis. Então tem que ter uma atenção muito grande ao seu público-alvo, alinhar os objetivos do jogo com o programa educacional, porque o jogo não pode ser só uma diversão ou só uma atividade sem sentido. Ele tem que, de fato, conseguir promover uma aprendizagem e tem que estar muito alinhado com o seu conteúdo. E você tem que inserir elementos que façam dessa experiência uma experiência memorável. Às vezes é como que você consegue fazer com que seu aluno saiba por que ele perdeu, que isso fique muito vivo, né, na lembrança, para que ele não cometa esse erro depois em uma situação real. Então a gente tem alguns elementos que fazem da experiência com jogos, as experiências educacionais com jogos, experiências memoráveis e que de fato permitam a transposição de uma ação errada ou uma ação certa para o mundo, para uma situação real, uma situação de problema real. Então o primeiro passo aí é compreender. O que você tem que compreender? O problema e o contexto. Quando a gente está numa empresa, vai ser a cultura da empresa, os objetivos do negócio e o entendimento do usuário. O que o seu usuário sabe? O que seus alunos já sabem? E o que eles precisam aprender? Qual é o objetivo do negócio com aquele jogo? Qual que é a cultura da empresa? E aí, para isso, você faz entrevista, aplica questionários. Tem algumas ferramentas que eu gosto muito. Uma delas é, por exemplo, o mapa de empatia, que permite você entender o que aquelas pessoas veem, o que a pessoa que está te demandando do treinamento vê e o que ela quer no final. Então, é bem importante para que você faça um jogo que seja realmente assertivo, você precisa entender o ambiente e o contexto.
E muitas vezes na educação, eu gosto muito de transportar esse conceito. O job to be done é um conceito que a gente tem em empreendedorismo e no mundo dos negócios, que diz o seguinte: quando você vende ao seu cliente, por exemplo, um skate, você não está vendendo só um conjunto de peças que se encaixam e formam um skate. Você está vendendo a experiência que ele vai ter com aquele skate. Então, é muito importante pensar, quando alguém te demanda um treinamento, que ele não quer só um conjunto de slides ou só um jogo. Ele quer que o usuário saia dali, o usuário que eu digo é o aluno, né? Que ele saia dali sabendo fazer alguma coisa que ele não sabia fazer antes. Então, qual é o job to be done desse treinamento? O que você quer de fato no final? Não é um conjunto de slides. Qual é o objetivo? E quais são as competências técnicas, comportamentais que você almeja com aquilo? Então, nesse primeiro passo, é compreender isso de uma forma muito assertiva. Não é só, por exemplo, desenvolver a cooperação. Vamos desenvolver a cooperação porque o objetivo da empresa está alinhado com qual meta? Está alinhado com planejamento estratégico? Ou se você está numa escola, está alinhado com outra disciplina? Como é que a gente pode entender essa necessidade de uma forma mais assertiva? E a gente também precisa entender essa experiência de aprendizagem, como eu falei antes, menos como um produto e mais como um processo, então como uma jornada. Então, no fim dessa jornada, não é apenas saber mais, mas fazer mais com esse conhecimento. Bom, e tudo isso nos leva ao passo 2, que é compreender a ida. Mas agora, quem é o seu jogador? É muito importante nesse passo que você faça uma persona, que você produza a persona do seu jogador, dizendo qual é o gênero, a idade, a profissão, qual é o tipo de jogador, se ele é aquela pessoa que gosta mais de desbloquear conteúdos ou se ele é aquele que vai ter mais interesse no ranking e ficar à frente dos outros. Como que esse grupo é? Porque geralmente você não faz uma gamificação para somente uma pessoa ou um game para um só. Você faz um game, uma gamificação para um grupo. Então você tem que entender esse grupo e também qual é a geração, saber se essas pessoas têm intimidade ou não com jogos. Então esse é o segundo passo e que eu diria que é o passo crucial e que vai dizer de todo o sucesso do seu projeto. Você precisa entender as pessoas para aí sim promover uma experiência assertiva e que seja adequada a esse grupo. Depois você estabelece critérios, que são os norteadores e a missão do jogo. Você tem que saber qual é a diretriz do seu projeto. Depois de entender as pessoas, depois de entender o contexto, você vai definir quais são os critérios. Um exemplo de critério: estimular a cooperação entre os jogadores. E aí a missão do jogo, ela tem que concretizar isso. Ela tem que ser, por exemplo, algo que as pessoas só consigam fazer se elas fizerem todas juntas. Se um fizer algo diferente do que é aquela missão, o grupo inteiro perde. Então, nós ganhamos juntos ou perdemos juntos. Nesse caso, se o critério fosse estimular a cooperação. Então, você tem que ter isso muito bem definido para, a partir daí, você criar outras coisas. Por exemplo, como o desenvolvimento do formato do jogo. Você tem que ter um tema, uma história, uma estética. Alguns jogos não têm isso, mas é muito importante que tenha para que ele seja mais imersivo. Então você pode fazer, por exemplo, se você está numa empresa, uma analogia com o processo produtivo daquela empresa, ou uma analogia com a atividade fim, uma analogia com qual é o processo que aquele produto tem para chegar até aquela empresa e aí então ser transformado. Então, quanto mais analogias você consegue fazer e trazer uma estética que seja coerente, que seja mais íntima, mais próxima aos jogadores, você vai ter mais sucesso. Então, você precisa determinar o formato e desenvolver esse tema, qual que é a sua história, como é que você vai representar isso num tabuleiro ou num curso, né, num jogo digital, algo que tenha a ver com as pessoas e que elas consigam se enxergar ali. Depois você define o jogo e a sua mecânica. E é muito importante que o jogo e a mecânica, eles materializem o objetivo do treinamento. Então, muitas vezes, quando você vai fazer treinamentos, por exemplo, atendimento ao cliente, uma ideia
para materializar os objetivos do treinamento, por exemplo, muitas vezes é que você consiga vencer o jogo quando você atinge o nível máximo de satisfação do cliente que você está atendendo. E aí a mecânica do jogo, ela vai dizer isso, né? Como que você consegue esse nível de satisfação. E você ganha quando você atinge o nível máximo e aí você consegue a excelência. Então você tem que pensar qual a duração do jogo, qual vai ser a frequência de interação entre as pessoas, como vai ser a pontuação, como vai ser a mecânica, qual vai ser a recompensa. E aí tem uma coisa que é muito importante. Para que você pense boas mecânicas de jogos, você precisa jogar. Um bom game designer, um bom criador de jogos, ele é uma pessoa que também tem muita experiência com jogos. Então, seria quase impossível criar bons jogos se você não conhece bons jogos. Então, se você quer criar boas experiências, você precisa também exercitar esse lado jogador, vamos dizer assim. Então, nesse momento, nesse passo, é quando, depois de saber o contexto, os jogadores, qual é o tema, aí sim você define a mecânica. Geralmente, tem muita gente que começa o jogo já por essa definição. E isso é um erro. Você precisa saber muita coisa antes de você pensar uma mecânica que vai ser de fato aderente, adequada àquele conteúdo e aquele grupo de pessoas. Depois disso, você testa, você faz um protótipo. Muitas vezes a gente pensa assim que a gente vai fazer um jogo e que vai ser super simples e que as pessoas vão gostar, mas isso não acontece. Quando você faz um jogo, você precisa testar se esse jogo está dando certo. Você precisa testar o tempo, você precisa pensar se ele de fato está sendo engajador. Então você aplica o jogo com quem não é o público-alvo ainda. Sempre o teste é feito. Muitas vezes eu gosto de fazer testes com quem pediu aquele jogo, né? Com a pessoa que está demandando. E aí, nunca façam testes diretamente com o público-alvo, porque depois, quando você vai de fato implementar, você tem ali talvez uma outra expectativa. Enfim, eu prefiro não ter esse problema. Eu gosto de testar os jogos com outras pessoas e depois, quando esse jogo está redondinho, você vai lá e testa com o seu público final. Você testa não, você implementa, né, no caso. Então, o teste, ele vai ser esse momento, um protótipo muito rápido. Não tenham muita atenção com os aspectos, assim, estéticos. O teste, ele tem que ter o objetivo, assim, esse jogo tá dando certo, ele tá ensinando, como é que tá sendo a experiência do usuário. Aí depois que você testa, você implementa. E sempre que você implementa, você tem que monitorar. Por quê? Você tem que ter uma atenção muito grande à motivação do usuário. Tem até uma charge aqui do lado no slide, mas a ideia é, quando você implementa esse jogo, tem que estar de fato engajador, as pessoas têm que estar gostando e elas têm principalmente que estar saindo do jogo tendo aprendido alguma coisa. Então, muitas vezes eu já tive alguns projetos que depois que eu implementei, eu mudei alguma regra que fazia muita diferença, ou o jogo estava demorando muito, então você enxuga alguma parte. O teste é muito importante para que isso não aconteça. Mas se acontecer, se passar alguma coisa despercebido, depois da implementação, você ainda monitora, porque ainda assim pode ter algum erro, alguma coisinha que você precisa acertar. E aí, depois que você implementou, uma parte muito importante é mensurar. Muitas pessoas esquecem essa parte, mas é importantíssimo que você mensure. E temos algumas ideias, né, no slide para mensurar, algumas ideias de resultados com métricas válidas, mas você precisa pensar dentro do seu contexto, conhecendo ali quais eram os objetivos do treinamento, que seriam coisas mensuráveis e que de fato vão dizer para quem demandou aquele treinamento que ele está dando certo ou não. Porque senão o jogo fica como só uma atividade que foi divertida ou algo vazio. Você precisa ter métricas que dizem que as pessoas aprenderam mais ou menos, qual foi o índice de desempenho, o número de participantes ativos, se depois daquele jogo, por exemplo, numa empresa, se o número de vendas aumentou, se o índice de satisfação aumentou, porque as pessoas de fato conseguiram aprender como lidar com determinados tipos de clientes. Enfim, mensurar é algo muito importante. Bom, sempre que eu vou fazer um projeto de jogo, eu faço um Canvas de gamificação. O Canvas de gamificação é um documento que você preenche que
fala de todos esses passos que eu disse a vocês anteriormente, que centraliza num lugar único, em um esquema gráfico, todas as coisas que você sabe sobre jogadores, todas as coisas que você sabe sobre o projeto. Então, ele seria a página 1 do GDD. Eu gosto muito de utilizar isso e me ajuda nos projetos. Caso vocês queiram esse Canvas de gamificação para desenvolver os projetos de vocês também, podem me mandar um e-mail, esse é o meu endereço eletrônico. Também podem seguir nas redes sociais a minha empresa, que é a Ludothinking. A Ludothinking é uma startup que faz jogos analógicos, jogos eletrônicos, realidade aumentada, com foco em educação corporativa. Então, a gente posta sempre algumas novidades sobre a área, algumas coisas sobre games, as principais tendências, né? Então, se vocês quiserem ficar antenados, podem nos seguir nas redes sociais. Se quiserem o Canvas também, me mandem um e-mail. Se ficaram com dúvidas também, eu estou à disposição no mesmo e-mail para responder, tá bom? Muito obrigada, adorei palestrar para vocês e falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um abraço, até logo!